Graça e paz, meu irmão, Deus te abençoe. Eu queria trazer você hoje mais uma escola bíblica dominical. E esse domingo é um domingo especial, onde vamos estar falando a respeito da Páscoa. Com certeza você já ouviu, desde segunda-feira, as 7 mensagens da cruz para edificar a sua vida. E eu quero hoje complementar a nossa escola bíblica dominical falando a respeito da Páscoa, trazendo a Páscoa lá da história, falando a respeito dela um pouquinho, para que nós possamos entender o verdadeiro significado da Páscoa e aplicar na nossa vida, principalmente hoje, domingo, 10 horas da manhã, uma oportunidade que você tem ainda de reunir a sua família, de trazer essa lembrança maravilhosa de comemorar a Páscoa em família e trazer o verdadeiro significado disso, que não é o ovo de Páscoa, não é o chocolate, mas aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz e ressuscitou no 3º dia. Que a palavra de hoje, que o estudo de hoje venha trazer edificação sobre a sua vida. E é tão bom esse estudo de hoje porque ele também faz link com a gente a respeito das temáticas que nós pregamos vários domingos para trás. Várias pregações de temas. Então ela se linka. Então você que participou com a gente dos cultos anteriormente, quando a igreja estava se reunindo, e você tem acompanhado também a nossa escola bíblica dominical através do YouTube, eu tenho certeza que a palavra que vai estar sendo passada hoje, aquilo que nós vamos tratar hoje, ela vai servir para edificar a sua vida, trazer mais clareza, tá bom? Muito obrigado. E olha, no finalzinho não deixa de seguir a gente no YouTube, ajuda a divulgar os nossos vídeos, tá bom? Como uma forma para edificar a vida do seu irmão também, assim que da mesma forma que eu creio que aquilo que nós estamos fazendo com amor e com carinho tem edificado a sua vida, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho a respeito de Páscoa. Eu queria trazer esse estudo para você, um momento oportuno. Por que comemoramos a Páscoa? Qual é a origem e o significado da Páscoa? Como surgiu a ideia do coelho e dos ovos de chocolate? Por que a sexta-feira dizem que não se deve comer carne e sim que precisamos comer peixe? E o que a Bíblia diz sobre a Páscoa? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Trazer isso à nossa memória? Entender um pouco mais a respeito disso? Nos dias de hoje, a Páscoa geralmente acontece num domingo qualquer entre o dia 22 do 3 e dia 25 do 4 de abril. Porém, tem sido comemorada com ovos e coelhos de chocolates. O ovo de Páscoa que temos hoje apareceu graças ao desenvolvimento da indústria de chocolate, se eu não me engano, no ano de 1828. Alguns dizem que foram os anglo-saxões os primeiros a usarem o coelho como símbolo da Páscoa. Outros, no entanto, o relacionam ao culto da fertilidade que era celebrado pelos babilônicos e mais tarde levado lá para o Egito. Uma outra lenda diz que no ano de 1215 na França, um dos coelhinhos da floresta foi escolhido para levar um ninho cheio de ovos ao príncipezinho que estava doente. O Concílio de Nicéia foi que realmente estabeleceu a Páscoa cristã no ano de 325 da nossa era. O peixe, como nós falamos, foi um símbolo adotado pelos primeiros cristãos. Em grego, ictus, a palavra peixe era um símbolo de confissão de fé e significava Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. O costume de comer o peixe na Sexta-feira Santa está associado ao fato de Jesus ter repartido esse alimento entre o povo faminto. Assim, a tradição de não se comer carne com sangue derramado por Cristo em nosso favor. Uma tradição meramente humana. Mas o verdadeiro significado da Páscoa, que nós precisamos entender, ela tem a sua origem lá no Egito, no livro de Êxodo, capítulo 12,
temos a instituição desse memorial. Primeiramente, o significado histórico da Páscoa é a libertação. O povo de Israel foi escravo na terra do Egito e Deus milagrosamente o libertou através do seu servo Moisés. Você lembra das pregações que fizemos nos domingos passados, as temáticas? Segundo significado profético da Páscoa é a redenção. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, conforme está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Páscoa era uma convocação santa, uma espécie de comemoração perpétua do livramento de Israel da morte. Era um testemunho permanente de que a sua salvação era através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto pelos israelitas fala de Cristo, o Cordeiro de Deus, pois o sangue do Cordeiro apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá em Gênesis capítulo 4, na oferta de Abel, encontramos o Cordeiro tipificado. No carneiro preso entre os arbustos, em Gênesis capítulo 22, o Cordeiro foi profetizado. Na Páscoa de Êxodo capítulo 12, nós encontramos o Cordeiro especificado. Lá em Isaías 53, olha que maravilhoso, o Cordeiro ele está personificado. E no livro de João capítulo 1, o Cordeiro está identificado no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro está magnificado. E no capítulo 22 de Apocalipse, o Cordeiro de Deus está glorificado. Antes de tudo, a palavra de Deus fala: vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 4. A Páscoa é uma espécie de vida nova. As boas novas então se prorrogaram, espalhando-se. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Este homem morreu por mim, por você. Veio para morrer. Mas que propósito tem de um Salvador morto? Ele tinha que viver. Aquele que estava morto reviveu. Foram-se as trevas, resplandeceu sol. A vida recebeu um novo significado. Hoje eu e você nós podemos dizer: a morte e a ressurreição de Cristo são demonstradas através da ceia do Senhor, pois Cristo descartou a Páscoa e colocou em seu lugar a ceia do Senhor para a comemoração de sua própria morte. Eu quero falar para você, hoje temos o privilégio de celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor, por causa do poderoso triunfo do Filho de Deus sobre o pecado, a morte, o inferno. Mas, enfim, estamos vivendo um tempo de privação por causa da quarentena. E nessa linha eu gostaria de citar o final de um artigo sobre o referido tema de Páscoa, escrita por um grande teólogo chamado Scott. Ele foi professor de teologia sistemática do Seminário Teológico Reformado lá em Orlando, na Flórida. E ele diz assim: por enquanto, o caminho para participar da ceia do Senhor está fechado para todos nós. Por enquanto. Não somos chamados para festejar, mas para jejuar. Em sua morte, Cristo deu significado e ampliação à Páscoa. Meu irmão, a Páscoa, por sua vez, apresenta o esclarecimento e a interpretação da cruz. A Páscoa é a sombra, a cruz é a substância, a Páscoa ela é um modelo, a cruz ela é a perfeição. Eu queria te perguntar, você já recebeu em seu coração esse maravilhoso Salvador que triunfou sobre o pecado, a morte e o inferno? E se já o fez, o Cristo vivo já se tornou o poder de Deus em sua vida? Eu queria orar com você.
eu queria orar por você. Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa escola dominical. Obrigado por esse tempo de aprendizado. Obrigado pela vida de cada um que está me ouvindo, que está me vendo, e que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame misericórdia, que venha ser um tempo de oração, um tempo de comunhão. Clamamos ao Senhor, ó Deus, e acreditamos no Senhor que logo, logo estaremos juntos, celebrando a ceia do Senhor. Celebrando como igreja, Deus, que possamos triunfar como a Tua igreja verdadeira. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Que esse estudo venha nos trazer a reflexão do verdadeiro significado da Páscoa. Dentro da história, dentro da Bíblia e dentro daquilo que precisamos viver. Muito obrigado por hoje, Deus. Por esse dia maravilhoso. E que com certeza cada irmão que está me ouvindo, que está me vendo, está presenciando e desfrutando de uma Páscoa que jamais desfrutamos no passado, Deus. Muito obrigado por isso, porque podemos ter isso em família. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.